A gente sabe nome, idade, endereço, né? Mas esquece essa ladainha. Isso não é você. Seu nome é só uma etiqueta, seu corpo, uma roupa. O passado, um livro que você pode reescrever. Você é muito mais do que essa casca, um universo inteiro esperando para ser explorado. Só que a maioria das pessoas vive no automático, num looping de trabalho exaustivo, sem rumo, sem propósito, só acumulando decepções. Por quê? Porque nunca pararam para se perguntar: quem diabos eu sou de verdade? 3 minutinhos da sua atenção e eu te mostro como encontrar essa resposta. Você se define pelo que os outros dizem, pelos rótulos que te colocaram. Preguiçoso, inseguro, medroso, rebelde. Isso é ilusão, são carimbos que você aceitou sem discutir, e foi aí que você se perdeu, nesse mar de expectativas alheias, repetindo a vida dos outros como um papagaio. Quantas vezes fez algo que detesta só porque todo mundo faz? Quantas vezes se sentiu um robô, sem vontade própria, preso a uma rotina que te suga a alma? Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e perguntou: e aí, quem é você, além das suas obrigações e do seu CPF? Ah, você é o João, 34 anos, engenheiro, morador de São Paulo. Que história é essa? João é um nome, 34 anos são só voltas da terra, engenheiro, um trabalho, não sua essência. Você não diz sou braço, diz é meu braço, entendeu? São coisas que você tem, não o que você é. E é nesse exato momento que a mágica acontece. Quando você percebe que sua identidade não tem forma, não tem limites, não tem nome, você se liberta. Você pode ser quem quiser. Você é um ser extraordinário, capaz de criar, sonhar, transformar o mundo. O problema? Ninguém te ensinou isso. As escolas não ensinam. A sociedade não quer que você se descubra. A galera está tão ocupada sobrevivendo, pagando boletos, tentando se encaixar, que nem pensa nessa possibilidade. Quase todo mundo vive no piloto automático, trabalhando uma vida inteira para uma aposentadoria sem graça, financeiramente e emocionalmente falidos. Mas acredite, isso não é deprimente, é libertador. Porque se a maioria está nesse marasmo, quem quebra a onda vive uma aventura incrível. Só precisa de coragem. Coragem para parar, se olhar no espelho e gritar: eu não sou o que me disseram que eu sou muito mais. Aí sim, a transformação começa. Por que tanto medo de mudar? Por que você se agarra a uma rotina que te odeia? Por que se contenta com migalhas, sabendo que merece um banquete? Porque te condicionaram a ser pequeno. Desde criança, você ouviu que não devia sonhar alto, causar problemas, ser diferente. Você aprendeu a seguir regras, mas nunca a criar o seu próprio caminho. Eu sei, eu já fui assim. Me sentia um ninguém, sem perspectiva, trabalhando em posto de gasolina, trocando óleo, sem ambição, sem saber que eu podia ter ambição. Até que um cara chamado Ray Stanford me disse: Bob, se você não gosta do resultado da sua vida, precisa mudar você, porque esses resultados são seus e só existem porque você permitiu. Pareceu simples, mas foi como tirar um véu dos meus olhos. Eu nunca tinha me analisado de verdade, só sabia quem eu deveria ser para agradar os outros. Aí comecei a estudar minha própria mente, a buscar respostas dentro de mim. E tudo mudou. Porque quando você sabe quem você é, para de se comparar, para de se esconder, para de implorar por aprovação. Você começa a criar, a escolher, a conduzir a sua própria história. Se você se sente uma sombra, chegou a hora de acender a luz. Você não veio ao mundo para sobreviver, veio para se expressar, para ser você mesmo, o verdadeiro você, não o que te impuseram, mas quem você nasceu para ser. E se você ainda não sabe quem é, ótimo. O primeiro passo é questionar tudo o que você sempre aceitou como verdade. Seja curioso, seja ousado, seja honesto consigo mesmo. A resposta está dentro de você, esperando para ser ouvida.
A força mais poderosa que você tem não é o seu corpo, nem sua inteligência, é o seu condicionamento. E o pior, quase ninguém percebe que está condicionado. Acorda, toma café, pensa os mesmos pensamentos, sente as mesmas emoções, repete os mesmos atos, todos os dias. E se pergunta por que nada muda. A resposta é simples. Você está preso a um programa invisível, instalado desde a infância. Desde pequeno, você absorve tudo como uma esponja. Não falo só de aprender a andar, mas de coisas sutis, como sua família lidava com dinheiro, com fracassos, com relacionamentos. Se você cresceu ouvindo "dinheiro não cai do céu", quem nasce pobre, morre pobre. Adivinhe em que você ainda acredita? Você foi condicionado a pensar pequeno. E o pior é que esse condicionamento está no seu subconsciente, controlando suas decisões sem você perceber. Existem dois tipos de prisão: a com muros e a sem muros. A de muros você vê. A sem muros você chama de vida. Quantas pessoas você conhece que são ótimas no que fazem, mas vivem endividadas, inteligentes, mas com medo de tomar decisões, talentosas, mas achando que sucesso é só para os escolhidos? Não é falta de potencial, é condicionamento. Você pode ter sido condicionado ao medo, à culpa, à escassez, mas não precisa continuar nesse ciclo. Para mudar, entenda. O que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo, foi ensinado a você. Não é uma verdade absoluta, é programação. E o que é mais chocante? Esse condicionamento interno é reforçado pelo externo. Se você está rodeado de gente negativa, reclamando da vida, vivendo no automático, você absorve isso como uma esponja. O ambiente te molda, mesmo que você ache que é imune. Foi outro choque na minha vida. Mesmo ganhando dinheiro com minha empresa de limpeza, eu me sabotava. Fechava contratos, mas atrasava a entrega. Ganhava bem, mas gastava tudo sem controle. Por quê? Porque internamente eu ainda achava que não merecia, que era só uma pessoa comum com sorte. Aí eu entendi. Sucesso verdadeiro não é o que você conquista externamente, é o que você transforma internamente. Você pode conseguir coisas com esforço, mas se sua mente está programada para a derrota, você perde tudo. E foi isso que me fez mergulhar no estudo da mente humana. Quase 70% dos adultos vivem com muito estresse financeiro, não por falta de oportunidade, mas por hábitos mentais, crenças negativas, medo de crescer, insegurança e, o pior, tudo isso é aprendido, e o que se aprende pode ser desaprendido. Mas não espere que aconteça da noite para o dia. Mudar seu condicionamento é remar contra a maré. Você vai sentir resistência. Vai querer voltar ao que era antes. Mas aí você precisa persistir. Por onde começar? Observando. Observe seus pensamentos, suas reações, suas emoções, suas decisões diárias. Você pensa primeiro nas possibilidades ou nas limitações? Age com fé ou com medo? Comece questionando os conselhos que você ouve. Quem são as pessoas ao seu redor? Elas vivem a vida que você quer viver? Se não, por que seguir a opinião delas como se fosse uma Bíblia? Não pergunte ao seu vizinho falido como ficar rico. Busque inspiração em quem já conquistou o que você deseja. Não é arrogância, é inteligência emocional. Nos próximos 3 dias, anote tudo o que pensa sobre dinheiro, sucesso e merecimento. Seja implacável. Você vai se surpreender com as crenças limitantes que carrega. Mas não entre em pânico. Ao se tornar consciente delas, você dá o primeiro passo para a liberdade. Seu condicionamento te trouxe até aqui, mas não precisa te levar adiante. Você pode reescrever esse código e, quando fizer isso, vai descobrir o poder que você sempre teve e que estava adormecido. Você quer saber por que sua vida não mudou, mesmo com tantos livros, cursos e tentativas? Porque você não entendeu como sua mente funciona.
Enquanto isso não estiver claro, você vai correr com uma corrente no tornozelo. Seu corpo é uma extensão da sua mente. Quando você pensa, gera imagens. Essas imagens criam sentimentos. Esses sentimentos influenciam suas ações. Tudo o que você faz é consequência do que você pensa e sente. E aqui está a chave. Você pode controlar seus pensamentos, mas quase ninguém faz isso. Pensamentos não são nuvens, são escolhas. Você decide no que focar. Mas se você não assume o controle, sua programação inconsciente assume o volante e te leva para os mesmos lugares de sempre. Frustração, medo, paralisia. Eu aprendi da pior forma. Mesmo depois de transformar minha vida financeira, me sentia inquieto. Tinha dinheiro, mas estava em guerra comigo mesmo. Foi estudando profundamente o funcionamento da mente, especialmente Napoleon Hill, que eu entendi. Os pensamentos que você nutre não afetam só seus sentimentos, moldam sua realidade. Se você cria a imagem de uma vida limitada, de fracassos, seu corpo obedece a esse roteiro. Mas se alimenta a imagem de uma vida abundante, de um eu forte, todo o seu sistema opera num novo nível. Não vai ser imediato, mas os pequenos detalhes mudam. Sua energia muda. E a vida responde com oportunidades, conexões, clareza. Imagine que você está desempregado. Acorda e pensa, não há vagas para mim. Isso gera frustração, ansiedade. Você evita ligar para empresas. Nada muda. Mas e se você acordar e pensar, hoje vou encontrar a conexão que preciso? Isso gera esperança, muda sua energia. Você toma atitudes diferentes. E os resultados são diferentes. Não é magia, é lógica, como a lei da gravidade. Tudo começa com o pensamento. Se você pensa igual, sente igual, age igual, não tem escape. Einstein disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento. A forma como você imagina sua vida é o projeto do que você construirá. Você não cria uma realidade que contradiga o que você vê em sua mente. Para mudar de vida, precisa mudar sua imagem mental. Estudos de Harvard mostram que o cérebro muda conforme os pensamentos que você repete. Ao repetir uma nova imagem mental, você cria novas conexões neurais. Seu cérebro funciona de forma diferente, mas só pensar positivo não adianta se for superficial. Você precisa sentir o que pensa, visualizar com clareza, porque quando você sente como se já tivesse o que deseja, seu sistema nervoso responde, seu cérebro libera substâncias diferentes, sua fisiologia muda e o universo conspira a seu favor. Jim Carrey escreveu um cheque de $10 milhões para si mesmo, com data para 5 anos depois. Ele carregava esse cheque consigo, e 5 anos depois recebeu um contrato de 10 milhões. Coincidência? Você também pode fazer isso. Imagine a vida que você deseja com detalhes. Veja, ouça, sinta. Se você consegue ver na mente, consegue ter em suas mãos, mas precisa praticar, treinar sua imaginação, sua fé. Fé não é acreditar no que você vê, é acreditar no que você ainda não vê, mas sente tão fortemente que sabe que vai chegar. Escolha seus pensamentos como quem escolhe sementes para plantar. Cultive os que te elevam, rejeite os que não servem. Você não é um produto do que aconteceu com você. Você é o criador daquilo em que acredita. E aquilo em que acredita com consistência se torna quem você é. Já reparou que tem gente com talento, inteligência, oportunidades, mas não progride? O que impede a prosperidade, muitas vezes, não é falta de capacidade, mas uma autoimagem negativa e limitada. A forma como você se enxerga determina até onde você acha que pode chegar. Você nunca ultrapassará os limites que você mesmo impôs. A autoimagem é como um termostato. Se você se vê como alguém comum, mesmo que conquiste algo grande, vai sabotar tudo para voltar ao seu nível de conforto. Eu vivi isso e vi milhares de pessoas viverem.
Mesmo ensinando desenvolvimento pessoal, eu tinha pensamentos limitantes. Você não terminou a escola. Você não é como os outros. Você só teve sorte. Essa voz invisível controlava minhas decisões, bloqueava ações, sabotava meu crescimento. Aí eu me aprofundei nos estudos do Dr. Maxwell Maltz, um cirurgião plástico que percebeu algo fascinante. Às vezes, depois de uma cirurgia plástica, a vida da pessoa mudava completamente. Ela ficava mais confiante, feliz. Mas outras vezes, mesmo com o rosto mudado, a pessoa continuava insegura. Por quê? Porque a imagem física mudou. Mas a imagem interna, a autoimagem, continuava a mesma. Não é o que os outros veem que transforma sua vida, é o que você vê quando fecha os olhos. Você pode ter um currículo incrível, mas se você se vê como alguém sem valor, vai agir para confirmar essa crença. É como ter um carro de luxo, mas dirigir como se estivesse num Fusca velho, com medo, com vergonha. O carro pode mudar, mas se sua identidade continua a mesma, a experiência não muda. Autoimagem se reflete em tudo. Na forma como você anda, fala, se relaciona com o dinheiro, com as pessoas. Influencia até quanto você aceita receber. Quantas vezes você recusou elogios? Minimizou suas conquistas? Achou que não merecia algo melhor? Isso não é humildade, é autoimagem ferida. Não se culpe. A gente não nasce com baixa autoestima, a gente aprende por causa de críticas, traumas, comparações. E o pior, a maioria nem percebe que carrega uma autoimagem distorcida. Acham que são realistas, sensatas, mas estão presas numa gaiola invisível, feita pelas opiniões e experiências do passado. Mas essa gaiola pode ser aberta, não com esforço físico, mas com visualização, repetição, emoção. Se você quer mudar sua autoimagem, precisa começar a se enxergar de uma forma nova, todos os dias, de forma profunda, emocional, autêntica. Sente-se em silêncio, respire fundo, feche os olhos e imagine a versão mais poderosa de você. Como ela se veste, como fala, como se relaciona, como resolve problemas. Veja, ouça, sinta cada detalhe. Depois, escreva essa imagem. Frases como: eu sou confiante, eu me valorizo, eu mereço prosperidade, eu sou bem-sucedido. Revise essas afirmações diariamente, mesmo que pareçam mentira no começo. Com o tempo, sua mente assimilará essa nova identidade, e quando sua mente aceita, seu corpo responde. Seus atos se transformam, sua postura muda, o timbre da sua voz muda, e o mundo começa a te tratar como essa nova versão. Já viu pessoas que pareciam insignificantes e de repente se tornaram modelos a serem seguidos? Indivíduos ignorados e depois aclamados. A gente se frustra porque acha que sucesso é só uma medalha, um troféu que o mundo te entrega. Mas a verdade, meu amigo, é que a vitória mora dentro da gente. Oprah Winfrey, por exemplo. Quem diria que uma menina que passou por tanta coisa, pobreza, abuso, rejeição, um monte de rótulos negativos, ia virar a Oprah? Ela não esperou que o mundo a mudasse, não. Ela se reinventou. Criou a sua própria força, a sua própria luz, e o mundo se ajustou a ela. A gente não é definido pelos nossos erros, pela nossa conta bancária ou pelo nosso passado. A gente é o que a gente acredita ser. Comece a cultivar a sua melhor versão. Por uma semana, reserve 5 minutinhos por dia para se visualizar brilhando. E durante o dia, haja como se essa pessoa já fosse você. Não precisa ser uma transformação radical. Um olhar mais firme, uma opinião dita com segurança, um não que não se deixa enrolar. Pequenas atitudes que te moldam. A cada passo, você reprograma a sua mente e o que parecia impossível vira rotina. Lembre-se, o mundo te trata como você se trata. Então, se ame, se valorize, porque você é incrível,
Só tinha esquecido disso. Quer mudar de vida? De verdade? Não adianta ficar só sonhando com quero mais dinheiro, quero ser feliz, quero sucesso. Isso é muito vago, sem força. É como pedir algo num restaurante. Você ganha qualquer coisa, pode ser até algo que você não gosta. Seja preciso. Quer ganhar mais? Escreva: sou grato por receber X reais todo mês, com liberdade e propósito. Sente a diferença? Essa clareza é um comando para o seu subconsciente que começa a te ajudar a encontrar oportunidades, ideias, pessoas. Mas não basta escrever e esquecer. Leia todo dia, de manhã e à noite. Sinta, acredite, é como plantar uma árvore. Você rega, cuida, protege. A dúvida vai aparecer, a insegurança vai bater na porta, a sua mente vai tentar te sabotar, mas você vai dizer: esse pensamento não me serve. Eu escolho pensar diferente. Essa força de superar os pensamentos negativos é a chave para realizar os sonhos. Acha que é blá 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 motivacional? Quando saí dos bombeiros, não fazia ideia de como abrir uma empresa. Mas escrevi num cartão que ia ter uma empresa de limpeza faturando mais de $100 mil em um ano. Parecia loucura, sem experiência, sem estudo, sem contatos. Mas eu lia aquele cartão todo dia e comecei a acreditar, a agir como se já tivesse conquistado. E deu certo. Walt Disney visualizou a Disneylândia antes dela existir. Ele não só sonhava, ele colocava no papel, desenhava, detalhava tudo. Faça o mesmo. Comece agora. Não espere estar perfeito, rico ou seguro. Comece onde você está, com o que você tem. Escreva com clareza, no presente, com emoção. Carregue esse cartão. Leia, sinta, acredite e haja. Quando sua mente acredita, ela encontra caminhos. Quando seu corpo sente, ele se move. E quando sua energia vibra, o universo conspira. Você não precisa saber como vai acontecer, só o que você quer. O caminho vai aparecer. Acredite, e sua crença vai criar a sua realidade. Olhe para as pessoas de sucesso. O que elas têm em comum? Atitude. Não é o diploma, nem a inteligência, nem a sorte. É a atitude. O que você pensa, sente e faz. Se sua vida está parada, seus resultados são ruins, seus relacionamentos estão vazios, a culpa é da sua atitude. Você pode ter conhecimento, oportunidades, mas se sua atitude for negativa e insegura, você repele o que deseja. Eu aprendi isso na marra. Passei anos em seminários, lendo livros, mas nada mudou até eu mudar minha atitude. A atitude é regida pela lei da polaridade. Tudo tem dois lados. Uma conta atrasada, você pode se afogar na dívida ou ver como uma oportunidade de aprender. Perdeu um cliente? Você pode se sentir um fracasso ou entender que abriu espaço para algo melhor. A escolha é sua. A atitude não se decide, se treina. Agradeça ao invés de reclamar. Confie ao invés de duvidar. A desconfiança afasta o bom. A fé atrai o positivo. Muita gente vive em piloto automático, reclamando de tudo. Mas quando você muda para uma atitude positiva, mágica acontece. Em um seminário numa empresa em crise, um gerente aplicou essas ideias, mudou a comunicação, motivou a equipe e as coisas mudaram, mesmo sem estratégias novas. Atitude é energia e energia é contagiante. Você já sentiu a diferença entre um ambiente pesado e um lugar com energia positiva? Essa é a atitude em ação. Qual a sua atitude quando as coisas dão errado? Você reclama ou assume a responsabilidade? Se fecha ou busca aprender? Seja honesto. Sua resposta vai definir o que você atrai. Você não é uma rocha, você pode mudar. Comece agora, acorde amanhã, antes do celular. Diga em voz alta: hoje eu escolho ter uma atitude vitoriosa. Repita, sinta, haja. Por 2 semanas, treine uma atitude. Paciência, gratidão, coragem, foco. Você vai se surpreender. Sua realidade começa dentro de você. O mundo exterior é o reflexo de como você pensa, sente e age. E isso está no seu controle.
Que atitude você escolhe a partir de hoje? Continua comigo, o próximo vídeo vai te levar mais fundo nessa jornada. Obrigado por estar aqui. Nos vemos lá.